paz do Senhor para todos. Mais uma mensagem de reflexão para a tua vida. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para sempre estar recebendo uma mensagem de Deus para a tua vida aqui, que sempre vai estar sendo postada aqui no meu canal. A palavra de hoje fala-nos sobre arrependimento para uma vida melhor. Arrependimento é uma palavra que poucos hoje colocam na sua vida. Tenho visto tantas pessoas amarguradas, tantas pessoas tristes, tantas pessoas sofrendo com a dor na alma. Mas lá em São João 3, capítulo 16, diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior prova de amor foi o que o Senhor Jesus nos deu na cruz do Calvário. Lembra dos dois ladrões da cruz? Jesus estava no meio. E um deles disse assim, se realmente tu és o Filho de Deus, desce aí da cruz, salva a ti e a nós também. Mas o ladrão que estava do outro lado disse, olha, esse nada mal fez, ele é justo. E ele olhou para Jesus e disse, olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor olhou para aquele homem e disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu vejo com esta palavra, eu vejo que aquele homem se arrependeu de coração. Ele houve um arrependimento no momento oportuno, ele teve uma oportunidade naquele momento para alcançar a salvação eterna. Nada impuro pode herdar o reino dos céus. A nossa alma tem que ser pura. Não tem como nós termos uma alma impura e suja e conseguir herdar os céus. Não, jamais. Os nossos pecados nos tornam impuros, indignos. Nos tornam indignos de retornar à presença do nosso Pai Celestial e de ter uma vida com Ele. E também trazem muita angústia à nossa alma. Traz muita tristeza à nossa alma. Mas você pode me perguntar, irmã, mas como é que nós vamos viver nessa terra aqui sem pecar? A todo momento o homem é propenso a pecar. Todo momento. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um Deus que é advogado. E Ele, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Às vezes o inimigo tenta nos acusar de todas as formas. Já aconteceu isso comigo. De eu estar ali fazendo algumas coisas que às vezes não, naquele momento não está agradando a Deus, e depois eu saio dali e fico assim, nossa, eu não devia ter feito aquilo ali. E aí o Espírito Santo fica falando com você, a tua alma está suja, a tua alma está amargurada, a tua alma está angustiada. E aí eu fico pensando assim, aí eu lembro da palavrinha. Eu vou para o quarto orar, dobro meu joelho e diz, Deus, eu errei naquela atitude, eu me arrependo. E aí você tem a consciência que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Essa é uma das práticas mais gloriosas do arrependimento quando nos achegamos diante de Deus. O arrependimento às vezes é um processo doloroso, mas leva ao perdão e uma paz duradoura. Por intermédio do profeta Isaías, o Senhor disse, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olha só, mesmo que o teu pecado seja como a escarlata, né? Vermelho como a escarlata. Diz a palavra do Senhor, lá o profeta Isaías disse que se torna como brancos como a neve. Mas quem que faz isso? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Mas só acontece isso quando há arrependimento. Há mudança de atitude. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende
dos seus pecados são perdoados. E ele diz que não lembra mais. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa linda. Então, o nosso Senhor Jesus, ele se agrada quando nós nos arrependemos e quando nos achegamos a ele com o nosso coração contrito, quebrantado, moldado por Deus. Deixa eu contar um pequeno testemunho para nós encerrar nossa mensagem de hoje. Um dia eu fui chamada para orar por alguém e aquela mulher estava no leito de enfermidade já fazia um tempo. E a filha dela disse: Nádia, você vai comigo visitar a minha mãe? Minha mãe está no fundo da cama, já está magra. Eu disse: vamos, vamos. E no outro dia, no horário que ela combinou comigo, ela passou, me pegou de carro e fomos até a casa dela. E quando chegamos lá na casa dela, assim que eu coloquei os meus pés sobre aquela casa, eu vi aquela mulher de longe gemendo de dor. E o marido dela estava cabisbaixo, chorando. Eu disse: meu Deus, que tristeza nesta casa. E quando eu entrei naquela casa, eu fui até o quarto daquela mulher. O Senhor disse para mim assim: tem que haver arrependimento aqui hoje. E eu falei: Deus, como que eu faço isso? E o Senhor me levou a ler aquela palavra em Joel, capítulo 2, versículo 13, que era para rasgar os corações, que era para ver mudança, que não era só para mente, para mudar de aparência, mas de alma e coração. E eu li, expliquei, e eu cantei um louvor ao Senhor, e aquela mulher chorava. E quando eu comecei a orar por aquela mulher, o Senhor disse assim para mim: não, eu não posso relevar ela enquanto ela não se arrepender da atitude. E eu disse: Senhor, do que ela precisa se arrepender? E ela disse para mim, e o Senhor disse para mim naquele momento: ela precisa chamar a irmã dela, que ela há muito tempo não fala por causa de uma mágoa que existe no coração. A alma daquela mulher estava sofrendo com o sentimento da falta de perdão. E eu parei naquele momento, cheguei perto daquela mulher, falei ao seu ouvido. E ela disse assim para mim: sim. E ela chamou a filha dela e disse: chame sua tia. Eu quero que ela venha aqui. A irmã dela tinha vindo do norte para Paranaguá para poder visitá-la e ela não queria receber. E passou-se, eu fiquei ali até aquela mulher chegar. E quando aquela mulher chegou, ela entrou para dentro já chorando, caiu de joelho aos pés da cama daquela mulher e as duas se abraçaram e choraram. E houve um arrependimento naquela casa. A mão de Deus ali foi colocada sobre aquela casa. Houve uma conversão de alma, houve uma comunhão e a mão de Deus desceu sobre aquela casa. Sabe o que eu vi naquele dia? Eu vi que não adianta nós se arrependermos de lábio, nós temos que nos arrepender de coração. Quando Jesus nos amou na cruz do Calvário, não foi de mentirinha, foi de coração. Então eu quero dizer nesta mensagem: quando você for se dobrar diante do Senhor, se arrependa de coração, não de lábios. Tire essa máscara, tire esta capa, mas se derrame aos pés do Senhor. Eu lembro que depois que eu orei por ela, vim para casa, passou-se alguns dias, a filha dela me ligou dizendo: olha, Nádia, minha mãe partiu com o Senhor. Eu fui lá no sepultamento, a irmã dela estava ali, e a irmã dela me abraçou e disse: irmã, que bom que você estava ali, porque eu precisava ter esse encontro, esse arrependimento. Então a minha alma regozijou no Senhor. O que eu quero dizer para você nesta noite, para terminar a minha mensagem aqui: se arrependa ainda enquanto há tempo. O teu pecado tem perdão, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Deus os abençoe.